Olá, seja muito bem-vindo ao Juve Fluir, o podcast da Juve e ADEME. Hoje, no seu episódio de estreia. Até a nossa conferência, nós vamos receber aqui pessoas com relatos e histórias das suas experiências mais profundas com Deus. Nosso objetivo é te abençoar, mas principalmente te despertar para ir cada vez mais fundo no teu relacionamento com Cristo. E hoje eu não estou sozinho. Recebo aqui um convidado para lá de especial. Eu vou dizer quem é ele logo depois da nossa vinheta. Pois é, estamos de volta e agora em definitivo para receber meu amigo, meu irmão, Reni Kelvin, meu filho. Glória a Deus. Pai do Senhor, Meu seja Deus. bem-vindo. Como bom assembleando que somos. Ora, sempre dá glória a Deus. Claro, aqui a gente tem que estar bem livre e solto para falar aquilo que glorifica o nome do Senhor e ajudar a nossa juventude a ir mais fundo no seu processo com Deus. Beleza? Beleza, tamo junto. Reni, eu vou começar do começo. Cara, e esse nome? De onde é que surgiu esse nome? Reni Kelvin é um nome profético, é um nome artístico. Me conta aí. Minha mãe, né? Minha mãe muito inspirada, assistia novelas, recebe essa inspiração quando estava grávida de mim. E ali, obviamente, viu um nome muito interessante, né? Reni. E o Kelvin, parece, se eu não me engano, ela achou em um livro. Então, ela fez essa junção e ficou muito americanizado, né? Então, ficou dentro disso. E hoje, graças a Deus, Reni Kelvin pegou aí na boca da galera. É legal porque tu tá pronto pro Brasil e pros Estados Unidos, né? Austrália. Pronto. Já sou, né? Só falta ser bilíngue, né? Deus vai fazer isso. Em nome de Jesus. Reni, acho interessante porque eu te conheci, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu te vi, você estava ministrando a palavra numa praça. A gente estava na Praça do Guajiru. Lembro. Era uma cruzada ali organizada pelos irmãos do Guajiru e você estava trazendo a palavra. Eu acho que isso já deve ter ido por uns 6 para 7 anos, mais ou menos. Eu acho mais ou menos isso. Ou menos, não sei. Mas eu não quero ir direto nesse ponto. Quero voltar um pouquinho mais atrás. Nosso papo aqui vai ser bem dentro de um contexto da visão de Ezequiel em Ezequiel 47, né? O convite do anjo e o profeta foi entrando cada vez mais fundo. Começa lá molhando os pés. Eu quero te perguntar, como foi o teu molha-pés, assim? Como foi o teu começo? Como foi o início da tua jornada com Cristo? Cara, é sempre um desafio, né? Mas é uma coisa que eu sempre trago à memória, né? O começo. O começo sempre vai ser inesquecível, né? O seu primeiro emprego, né? A sua primeira namorada. Então, sempre o começo sempre é inesquecível. E é uma coisa que eu nunca me esqueço. Não somente a chamada, né? Para pregar, para ser um proclamador do Evangelho, mas essa chamada para a salvação em Cristo. E eu tive grandes desafios e dentro dessa chamada foi algo muito desafiador para um jovem de 16 para 17 anos, né? Foi a idade que eu aceitei a Jesus, que no começo sempre tem aquela superficialidade, né? Aquela superficialidade, algo que não é tão enraizado e o começo, como eu disse, é sempre desafiador e isso foi aos poucos, né? Melhorando até chegarmos aqui. Mas o que eu posso resumir do começo é que a graça de Deus é sempre presente na vida daqueles que aceitam, dos novos convertidos, daqueles que começam a engajar agora nas coisas espirituais, nas coisas da igreja. E dentro dessa perspectiva, eu tive alguns desafios, algumas lutas que a princípio eu pensava que não iria passar dali. Né? Até algumas pessoas mesmo diziam para mim, isso é só porque é novidade, né? Você daqui a pouco vai sair de novo pro mundão, né? As coisas do mundo, a coisa de jovem, né? Isso há 11 anos atrás, então é um desafio, porque primeiro as pessoas não acreditam de você estar vivendo aquilo novo, né? E até eu mesmo, antes de aceitar a Cristo, eu não me imaginava, né, viver o que eu estou vivendo hoje. Eu via os crentes e mangava dos crentes, né? Eu jamais vou me vestir assim pro ano passado e hoje você me vê pregar de terno e gravata, né? Então, é algo que no começo nem você acredita, né? Está ali uma novidade de vida, está vivenciando algo novo que
você nunca imaginava, mas, como eu disse, foi desafiador, primeiro porque as pessoas não acreditaram em você. Segundo, até mesmo você duvidou de você, porque é esse o desafio do começo às vezes. Mas deixa eu te falar, então, pra gente recapitular. Tu vem de uma estrutura familiar onde ninguém era crente Não. e tu se converteu aos 16 anos. Esse encontro, ele aconteceu de que forma? Como é que você chegou nesse lugar? Como é que você chegou para dizer assim, olha, eu quero? Porque é interessante que a transformação, ela deixa marcas, né? Tem um certo pregador, não vou me atrever a dizer quem, mas fala que o encontro de um homem com Deus tem o mesmo impacto e gera o mesmo resultado do que um caminhão atropelando uma bicicleta, né? Nunca mais essa bicicleta vai ser a mesma. E quando eu olhei para ti, Reni, eu juro para você que eu pensei que você tinha já nascido no berço evangélico. Mas é notório que não. Você passou por uma transição, por um processo. Inicialmente vencendo a superficialidade. Como foi isso, assim, esse processo? Eu não aceitei, eu não vim de um berço evangélico, né? Então, eu conheci o mundo, conheci as amizades e conheci amizades que me levaram para perto de Deus, né? E foram essas amizades que me levaram até ao encontro de Cristo que me fez ter a convicção de que aquilo ali poderia ser algo bom para mim, né? E quando eu aceitei a Jesus Cristo, nesse período de idade, é um período muito desafiador, porque há muito conflito na mente de que você ainda está se formando, né? Tá querendo ser algo na vida, então é algo de muita decisão. Então eu aceitei a Jesus Cristo aos 17 anos mesmo, por influência de amigos, né? Que me levaram para a igreja. E apesar de não convertido ainda desfrutava, né, das coisas do mundo, como diz aí o jargão que a gente sempre falava, o crente Raimundo, né, um pé na igreja e outro no mundo, e sempre tinha isso, né, sempre teve isso na minha vida, até eu me converter de verdade, né, até eu me converter de verdade. Então, qual foi o próximo nível? A gente sai desse lugar e vai ali um pouco mais à frente. Onde foi esse até? Onde foi esse encontro? Esse encontro partiu, por incrível que pareça, vindo de uma festa, né? Eu vim de uma festa com meu irmão, nós estávamos bêbados, e isso eu havia me desviado por um tempo da igreja, né? Depois de um ano na igreja, eu havia me desviado e meu irmão fez esse convite para a gente ir a uma festa e eu fui, e lá a gente bebeu. E nisso, dentro dessa festa, veio aquele peso. Eu já estava mais de um ano na igreja e já conhecia a palavra, já sabia o que era certo, o que era errado, o que agradava a Deus e o que não agradava. E no que eu voltava, né, dessa festa, altas horas, me bateu aquela angústia, né, aquela tristeza. Eu acredito que foi a presença do Espírito Santo me convencendo, e eu digo isso sempre que eu falo do começo, eu digo isso sempre no meu testemunho, que Deus falou uma coisa para mim, mesmo ali bêbado, né? Não é isso que eu tenho para você. Cara, foi muito forte, porque eu me senti que eu estava no caminho errado. Ali eu fui convencido verdadeiramente que eu estava no caminho errado e de que aquilo ali não era a vida que Deus tinha para mim. E a partir daquele momento, eu mesmo ali, meio inconsciente e consciente, né? Eu disse para Deus, Senhor, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fazer parte disso e eu quero viver para Ti. Meu Deus. Eu quero viver para Ti. E daquele momento em diante, eu mergulhei na palavra. Né? Mergulhei na palavra e foi o momento em que eu encontrei Deus. O Deus da palavra, o Deus que me tirou lá do lamaçal de pecado, e Deus me mostrou verdadeiramente o que Ele tinha para a minha vida. E isso é muito maravilhoso e eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter, né, me convencido naquele momento. E às vezes a gente pensa assim, mas ele está no mundo, ele está na igreja, mas está no mundo. Mas as pessoas nem imaginam que às vezes aquela pessoa que ainda não se libertou do mundo está vivendo um processo,
né? Um processo que ela está ainda saindo da superficialidade. E é tão interessante que quando Ezequiel vai falar disso, o guia ali, o anjo, ele diz que ele mede. E nessa medida ele diz caminha. Tá entendendo? Ele diz caminha. Há uma caminhada, né? Justamente, há um processo. Há um processo até você sair daquela superficialidade. Até você sair daquele mundanismo que está dentro ainda, enraizado em você. E aí nós temos hoje um guia, né? Que é o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que me levou àquela convicção, dizendo, olha, eu quero que você saia desse lugar e vá mais para frente, né? Vá para um lugar que eu tenho lhe direcionado. Eu acho interessante, Andy, porque fazendo aqui uma comparação ousada, mas necessária. Paulo estava indo para um lugar convicto, né? Que ele estava no caminho certo. E ele se encontrou com o Senhor e a vida dele mudou completamente. É tão interessante isso porque você estava voltando de um lugar, talvez convicto do que você estava vivendo, do que você estava passando, mas o Espírito Santo te convenceu de que aquele não era o teu lugar. O teu lugar era outro. Aí eu te pergunto, quando tu se convenceu, quando tu resolveu caminhar em direção a isso, como é que foi esse teu processo com a palavra, o apego à palavra, o amor à palavra? Ele nasceu de que forma? Como é que tu construiu isso a partir desse teu real encontro com Deus? Bom, e eu acredito que ao ler a Bíblia com um coração aberto, sincero, para você, já que a minha dúvida ali naquele momento era, já que aquilo não era o que Deus tinha para mim, eu vou buscar saber o que Deus tem para mim na sua palavra. Então, eu fui lendo com essa sede. Tá entendendo? Tô entendendo. E é por isso que eu amo tanto as cartas paulinas, porque foi a primeira coisa que eu comecei a ler, né? Foram as cartas. E a biografia de Paulo. E de como Deus conduziu ele. E dentro daquilo ali, eu fui mergulhando na palavra. E é impressionante, Felipe, que eu fazia uma coisa que hoje, infelizmente, por conta da correria, não dá. Eu chegava a ler a Bíblia em média de 5, 6 horas por dia. Meu Deus. Né? Então, eu não tinha limites para parar. Eu simplesmente pegava a Bíblia e com aquela sede, né, aquela fome de saber o que Deus queria de mim, eu disse, vou mergulhar aqui, pegava meu caderno, anotava e às vezes chorava, porque quando você entra nesse mundo da palavra de Deus, de coração aberto, é impossível você não ser tocado. Com sinceridade de coração. E ali eu chorava, cara. Eu chorava de uma maneira feito criança, né? E eu tinha uma facilidade muito grande de chorar enquanto eu lia a Bíblia. E eu comecei a anotar, fazer anotações, né, do que eu entendia para não esquecer, e foi se formando na minha mente mensagens, né, foi se formando, ou em determinadas ocasiões de experiências na vida social, começaram a vir versículos bíblicos de tudo aquilo que eu havia lido, né, então o Espírito Santo começava a fazer você se lembrar, é como Jesus disse para os discípulos, né? Depois da minha partida, eu enviarei outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito. Então, por que é importante ler? Porque justamente vai chegar em determinado momento da sua vida em que o Espírito Santo vai dizer assim, ó, tem isso assim, falando acerca da tua vida, do que tu está vivendo hoje na palavra de Deus. É tão maravilhoso isso, Reni, porque a palavra ela é usada, né, dentro da armadura do cristão como a espada, né? A espada é a arma da defesa. Então, se você não tem esse backlog, você não tem esse conhecimento, você não tem os versículos, os textos bíblicos, o conhecimento da palavra para refutar um desejo, uma vontade, um sentimento, um pensamento, como é que você vai se defender? E é interessante a gente colocar isso porque foi fluindo, né? A gente vai usar muito essa palavra para cá. Nosso primeiro culto do ano, né? Na Juve ali, na nossa sede, a gente distribuiu um marcador. Não sei se o pessoal de casa já tá usando aquele marcador. Eu cheguei atrasado, não recebi. Perdeu, rapaz. A gente vai fazer uma nova tiragem, porque muita gente ficou de fora. Mas a ideia justamente era essa. Na frente do marcador tinha lá um termo de compromisso.
eu me comprometo a ler mais, a conhecer mais e a viver mais a palavra de Deus. E no verso, todo o calendário de 2023 para a pessoa ir fazendo o check-in dela, marcando aquele dia que ela passou com Deus. É tão maravilhoso isso, Reni, porque na tua história eu vejo que foi a palavra quem te fortaleceu para esse combate. Então eu vou fazer uma pergunta ainda em cima deste tema. Começaram a vir os textos, ou seja, tu foi ali sendo primeiro, tu foi o teu primeiro, a palavra pregava para ti, né? E tu foi sendo lavado por essa água da palavra. Qual foi o momento que tu falou, isso tem poder para transformar a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, das pessoas da minha família? Como é que foi esse processo para ti? De se entender dentro desse ministério da palavra? Aí vem a minha chamada, né? O meu encontro, né? Veio a sede, como você disse, de transmitir o que eu estava começando a aprender. E com essa sede veio, no momento, em um culto de jovens, eu me lembro até hoje, um jovem estava pregando sobre Abraão, a chamada de Abraão, e eu fiquei tão maravilhado com aquela mensagem, a articulação, a forma que o pregador expõe o texto, toda aquela mensagem, que eu disse, Senhor, é isso que eu quero para mim. Tá entendendo? É isso que eu quero para mim. Eu quero pregar a tua palavra. E eu comecei com esse desejo. Se eu lia 5 horas, eu comecei a ler mais em cada oportunidade no meu trabalho, cada momento em que eu não estava fazendo nada ali, eu comecei a ler e não parava. E Deus começou, né, a trabalhar, a me oportunizar a pregar, não na igreja, Felipe. Pois é. É isso que eu acho interessante, porque eu tenho a lembrança tua já na rua. Então, como foi assim pra ti? Tu acha que isso é específico ou é algo que tu tem compreensão que Deus te separou para isso, assim? Qual é o teu sentimento? Eu comecei a pregar primeiramente não na igreja, como eu disse. Essa compreensão veio a partir do momento que eu orei. Então, se eu queria transmitir a mensagem àqueles que haviam uma necessidade, eu comecei a orar e eu dizer para Deus, coloca no meu caminho pessoas que precisam ouvir. Aleluia. Pessoas que precisam ouvir a palavra. Isso é tão impressionante, eu tô arrepiando, porque Deus começou a colocar. Começou a enviar, né? Enviar. No meu trabalho, Deus me deu uma estratégia. No meu trabalho, eu colocava um louvor para tocar e as pessoas vinham e perguntavam, você é evangélico? E dali... Tu soltava só o incenso, só assim o perfume, né? Igual Jesus, me dá água pra mulher. Meu Deus. E dali inicia uma conversa, cara. Meu Deus. Dali inicia uma conversa. Então, essa era a minha estratégia no meu trabalho. E eu dizia pra Deus, eu orava quando eu ia trabalhar no ônibus, eu dizia, Senhor, me dá a oportunidade para me pregar no trabalho. E eu tinha um entendimento, aonde o Senhor me colocar, é porque o Senhor quer que eu pregue a palavra dele para as pessoas que estão ali ao meu redor. E eu comecei a pregar no meu trabalho, pregava na parada de ônibus, pregava no ônibus, para a pessoa sentar do meu lado às vezes, ou puxar um assunto, ou até mesmo eu falava. Deus oportunizava, né? Deus oportunizava. E eu com essa mentalidade de querer, até que um dia veio a confirmação do que eu já sabia, claro, através de uma serva de Deus, né? Eu estava na igreja um dia em consagração e nós, quando terminou a consagração, lavando a igreja, arrumando a igreja, saímos da igreja. Isso meio-dia. E no que nós saímos da igreja, eu e algumas irmãs, veio uma mulher na esquina correndo, né, falando, ei, espera. Eita Deus, lá vem, né? Eu como não tinha essas experiências ainda com profecias, né, de línguas ainda, não era batizado, daí vem outra questão de que você não precisa, primeiramente... Necessariamente, né? Desse... Não vou dizer batismo, porque é essencial para as nossas vidas, sim, mas que você não pode parar, sim, né? Ser inerte só porque você não foi batizado. A partir do momento que você tem uma compreensão clara das Escrituras, você
é um evangelizador. E batismo é desejo, né? Deus honra desejo. A promessa do derramamento do Espírito Santo é para todo aquele que tem sede. Justamente. Então, assim, conforme você vai demonstrando isso, o Senhor diz, eu vou revertir ele não é um plus, né? Mas dá a ele a certificar, né? Essa autoridade espiritual, essa vinda do Espírito Santo. É verdadeiramente o selo. Mas isso é interessante, a gente não falou disso, né? Esse batismo com o Espírito Santo. Não, vamos voltar para a coisa da profecia. Aí a gente vai entender como foi esse batismo nesse processo todo que tá, assim, bastante edificante aqui, tá fluindo. Então, essa mulher ela veio contar uma situação da vida dela, que o filho dela havia saído de casa e precisava de uma ajuda, né? E nós ali ajudamos e de repente aquela mulher começou a falar em línguas, Eita, né? Deus. E nós falamos em mistério, né? Começou a falar e profetizou para a irmã que está do lado. E eu ainda meio que só boiando, né? A coisa. Não entendia muito bem, só não tinha aquela experiência vivida, né? Ainda na minha vida, então não entendia muito bem. Só havia lido. E aí ela apontou para mim, aquele dedo de profeta, Eita, né? Deus. E disse, olha, uma das coisas que eu nunca me esqueço, olha, Deus colocou na sua mão a chave da palavra. E eu, aleluia, não entendi nada. Eu me lembro Glorificou para educação, não. E eu me lembro que eu estava justamente com a chave de casa na mão, né? Foi um ato simbólico profético. Forte. E Deus usa disso várias vezes na Bíblia, né? Total. E eu não entendi. E essa compreensão veio anos depois. Que a chave é justamente a autoridade. Eita. De abrir e fechar. E quando eu tive essa compreensão dessa chamada, continuei no mesmo processo de busca, de desejo, de pregar, de oração, de orar por almas, de orar por vidas que venham conhecer a Jesus. E comecei a pregar na igreja. Eu me lembro de uma vez, a minha primeira vez que eu fui pregar, né? Pregação mesmo. Antes eu dava só saudação. Eu fiquei muito nervoso, né? Mas eu fiquei um nervoso que não consegui errar, né? Por incrível que pareça, eu consegui pregar toda a mensagem e eu ficava só tremendo, né? Eu tremia muito, mas eu consegui, eu ainda me lembro que foi no Conjunto Pedras, eu preguei a mensagem e o meu líder chegou para mim, Reine, verdadeiramente Deus te usou. Amém. E ali, ainda muito criança espiritual, eu só disse glória a Deus, né? Glória a Deus. E isso é muito gratificante pra gente, né? Reine, esse processo é tão maravilhoso porque você falou assim, eu estava nervoso, mas eu não errei. É interessante isso, porque você estava na dependência. Então, quando a gente está nesse lugar, quem se responsabiliza e quem fala por nós, através de nós, é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo? E o derramar dele na tua vida? Né? Esse próximo nível, né? Dentro dessa chamada do guia, né? Usando como base o texto ainda de Ezequiel 47. Eu não tive uma experiência tão rápida, né, com esse não batismo. Foi imediata, né? Não, foi um processo. E é interessante isso, porque muita gente se frustra muito, né? Coloca sempre esse... E eu fiquei frustrado. Ah, tá vendo? Eu fiquei frustrado porque eu via todo mundo falar. E eu tinha esse desejo, né? E até que chegou alguns momentos na minha vida que minha mãe chegou para mim e disse assim, Reine, você fala umas línguas à noite que ninguém entende. E eu disse, meu Deus do céu. noite? À noite, dormindo, né? Jesus. E eu tinha problema de sonambulismo. Eu disse, não, deve ser sonambulismo. Mas é só o primeiro relato de um profeta sonâmbulo. Não é? Então eu tinha problema de sonambulismo, mas só que eram línguas, né? Eram palavras que ela não compreendia. Até que chegou um momento em que um certo casal, os servos de Deus que eu conheço, ele é evangelista, a mulher de oração, ela disse que o marido dela fala em línguas dormindo e ele não fala enquanto prega, e ele é evangelista. Então ela disse que o marido dela, tinha tanta essa necessidade por todas as lutas que eu acredito, como você falou, é um revestimento. É um revestimento para você se fortalecer
que ele não conseguiu falar enquanto acordado, falou enquanto dormindo. Então ela disse que ele foi batizado. Eu quis acreditar, só que eu queria ter a experiência acordado. Claro. Né? Eu queria ter essa experiência. Né? Eu tinha essa sede, né? De, ainda que muito criança e dizia assim, eu quero falar também para que todo mundo me escute, mas eu tinha que ter essa experiência. E foi um determinado momento, aqui, logo antes um pouco de vir para o Guajiru, que eu conheci um diácono, o irmão Rafael, um grande amigo, que eu sempre estava na casa dele, a gente conversava sobre as coisas da Bíblia e tal, e a gente sempre orava, né, nós dois. Isso vale salientar também, que a gente chega nas casas de alguns irmãos, às vezes não tem nem oração. Então, quando eu chegava na casa deste homem de Deus, ele sempre me chamava para orar. Meu Deus. Aí foi um determinado momento, ele disse, bora orar aqui, eu tô sentindo de orar. E a gente começou a orar, e foi mais de 1 hora de clamor. Muita oração, muita busca, e ele pôs a mão na minha cabeça e disse, Deus quer que você fale em línguas. Deus quer que você ponha para fora o que está aí dentro. E ele começou a ministrar, e depois que saiu, eu voei nas asas do Espírito, Glória como diz o louvor. Então, depois disso, cara, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu posso dizer assim, em 2018, recente praticamente, 2018, e eu saí da casa dele falando em línguas, e fui para casa falando em línguas na minha bicicletinha, falando em línguas. Acordado falando em línguas, dormiu, continuou, né? Continuei pregando, falando em línguas, e foi algo assim muito, muito edificante para minha vida. E uma confirmação, né? Eu havia pedido para Deus que ele me confirmasse. Eu estava em um processo, saindo de um ministério e indo para outro, e eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me confirme que o Senhor é comigo aonde eu for. E o Senhor, eu vou pedir um sinal. A confirmação vai ser eu falar em línguas. Eu tinha esse desejo, e Deus confirmou. E daí em diante eu entendi. Naquele lugar que eu estava, ele não queria que eu estivesse, mas no lugar que eu propus no meu coração. E sabia que aonde eu fosse, ele estaria comigo. E daquele dia em diante, não vou dizer que foi só glória, foi lutas também, mas foi muito uma experiência a mais na minha vida, e que cada vez mais tem enraizado na minha caminhada cristã. Renio, a gente está, acho que há algum tempo falando, e só em conversar aqui eu estou sendo extremamente edificado. Tenho certeza que tem quem está nos acompanhando também. O fluir de Deus nesse lugar através da experiência que você viveu. Mas eu até confesso aqui, né, que eu conversei com você a respeito de algo que, para mim, a gente chegou nesse lugar e eu queria abordar esse tema para entender um pouco e falar um pouquinho que o profundo em Deus, ele às vezes nos leva a lugares que a gente não imagina, né? Tem um momento em Ezequiel, na visão, que ele diz que ele já não dava mais pé, ele tinha que atravessar nada, ou seja, ele perdeu o controle daquilo que estava confortável para ele até certo ponto. Você falou para mim da sua experiência com o batismo, a sua experiência com a pregação, e eu confesso a você que eu acompanhei muito entusiasmado, porque eu sempre me alegro quando eu vejo o Senhor levantar um homem, um jovem, principalmente, pregando a palavra de Deus, e você realmente estava nesse momento, né? Não só no campo, mas sempre sendo convidado, pregando, ministrando a palavra. Esteve em um dos nossos cultos, né, na juventude, que foi realmente uma bênção. Só que aí veio um deserto aí. Para quem não sabe, o Renio passou por uma situação bastante difícil nos últimos meses. Como foi, Renio, esse processo todo para ti? Eu estava num momento muito, vamos dizer assim, de conforto, né? E quando Deus nos leva para esse momento de glória, né? De glória, vamos dizer assim, vamos colocar de monte, né? Deus nos exalta, Deus nos honra, mas o mesmo Deus que honra é o Deus que humilha. E nisso,
nesse processo em que eu sofri o acidente, eu vi como um processo de que Deus disse assim, eu vou te levar para um outro caminho, que eu vou te dar uma experiência que você talvez ainda não viveu, né? Você não viveu e você precisa viver essa experiência. E eu até vou falar a primeira vez assim, que eu não falei para ninguém, mas uma experiência verdadeiramente de humilhação. E não existe nenhum cristão que não passe por um processo de humilhação. Você que não enfrentou, vai enfrentar um processo de humilhação por Deus. Todos os homens da Bíblia Sagrada, Felipe, passaram pelo processo de humilhação. Ana, ela era humilhada, né? Agar era humilhada. Abraão, né? Davi. Às vezes a gente vê a história de Davi e nem imagina o processo que ele vivenciou dentro da casa dele. Mas o que eu acho interessante na história de Davi é que ele não permitiu que esta humilhação afetasse o seu relacionamento com Deus. E diante dessa situação, eu me vi como alguém que Deus disse assim, eu preciso literalmente quebrar o vaso, né? Eu preciso quebrar ele, fazer algo novo. E eu sofri um acidente, quebrei uma perna. E naquele processo todo, como eu disse para você já em uma outra conversa, eu não fiquei abatido, não fiquei triste, não fiquei me perguntando para Deus o porquê, porque eu sempre tive algo em mente. Deus está no controle. Amém. Deus está no controle. E que a minha vida eu tenho entregado a Ele todos os dias, é porque Ele me levou até aquele momento. Só que eu me senti assim, humilhado por Deus. E dentro dessa humilhação, Deus disse, eu vou tirar todo o ego, todo o orgulho, eu preciso, e tudo isso que você está vivendo hoje é apenas um processo. Como eu disse, não me entristeci, mas fiquei naquele pensamento de dizer assim, e agora? Né? E agora? Fiquei preocupado com outras coisas pessoais, e passou, né, esse processo, graças a Deus. Eu não deixei de buscar a Deus, de confiar em Deus, que eu acredito que sempre haverá esses momentos na nossa vida para testar a nossa fé, né? Testar a nossa fé, e esse é o nosso grande desafio, que quando o abalo vem nas nossas vidas, vem justamente para tratar com a nossa fé, amadurecer a nossa fé. E eu digo uma coisa para você, Felipe, amadureceu a minha fé. Amadureceu a minha fé, eu vi o cuidado de Deus que Ele tem por mim. Cara, a igreja foi muito presente, Amém. Né? Até louvar a Deus pelo meu líder, irmão Marcelo, que foi muito presente. Marcelo, uma benção, irmão Marcelo, querendo você aqui. Os meus pastores, o meu pastor Moacir, o pastor Osias, foram presentes, estiveram lá em casa, né? Amigos, né? Que eu havia acabado de conhecer, amigos presentes, que estiveram lá comigo no hospital. E nisso Deus me mostrou que eu não estava só. Amém. Eu não estava só. Porque existe sim esses processos de deserto que você enfrenta, mas existe outros processos que Deus quer que você esteja na dependência dele. E às vezes ele vai usar sim de alguém e às vezes não, né? Às vezes ele vai usar uma pessoa para te abençoar, para te ajudar, e às vezes ele não vai te ajudar, não vai ajudar através de ninguém, ele mesmo vai fazer. Ele mesmo vai fazer. Então, quando Deus quer nos ajudar, ele não precisa de ninguém, mas quando ele quer usar alguém, ele usa. E Deus usou muitas pessoas para minha vida. E eu nesse processo todo eu só vi o quanto Deus cuida de mim, né? O quanto Deus tem zelado pela minha vida, e a obra dele na minha vida ainda não acabou, né? Senão eu já teria... De forma alguma, pelo contrário. Pelo contrário, foi meio que um trampolim para mim poder impulsionar mais ainda com firmeza a palavra de Deus. Esse ano que começamos agora, estou com projetos, né, para trabalhar justamente para que a palavra de Deus
continue sendo pregada. Como Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Eu estava ali naquela situação, estou ainda em uma situação um pouco limitada, mas ainda continuo, não deixei, né? Não deixei de... Então, há muitas pessoas que deixam, né? Param por causa do processo. Jeremias chegou ao fundo do poço, literalmente, e questionou a Deus: Deus, por que eu estou aqui? O Senhor me abandonou, eu vou parar de pregar, e de repente veio uma chama no coração dele. Então, e essa experiência... Eu não posso me conter, eu né? não posso, cara. Então, é uma chamada que arde no nosso coração. E confesso, sim, por conta de algumas limitações, fiquei triste por conta dessas limitações em termos de trabalho, em termos de sair. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Parava pouco em casa. Até nisso também Deus trabalhou. Com toda certeza. E aí eu tive esse momento com Deus e graças a Deus estamos aí pregando a palavra. Próximo mês vou começar a pregar novamente na igreja. Amém. Recebi já alguns convites e graças a Deus eu não tenho do que reclamar de Deus. A gratidão é um sentimento que está no meu coração desde quando eu aceitei Jesus. Amém. Reni, eu estou muito feliz e grato ao Senhor por você ter dividido isso conosco, porque a história de todo crente, ela é basicamente um grande mergulho, né? Você começa numa superfície mais rasa e depois aquilo você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, até no momento que você pensa que realmente que não dá pé, que as águas são profundas demais. E enquanto tu falava para mim sobre Deus moldar o teu caráter no sentido do teu ego, eu me lembrei muito claramente de Naamã, né? Mergulhando 7 vezes, né? Para Deus realmente quebrar o orgulho e restaurar a essência e a saúde. Eu sempre gosto de dizer que no caso de Naamã, ele foi muito mais que curado, ele foi salvo, porque o Senhor curou a pele dele, mas fez dele alguém que foi salvo. Eu digo assim, no sentido de verdadeiramente em Deus. Aqui a gente vê só a cura, né? E não vê o mais importante, a crença no único Deus. Exatamente, foi o que aconteceu com ele. E aí, Reni, já caminhando para o final dessa conversa maravilhosa, desse fluir de Deus aqui nesse dia, eu vou fazer uma pergunta que eu pretendo fazer para todos os nossos convidados, certo? E também vou pedir no final para você indicar alguém que você queira que venha aqui relatar e falar, né, com a gente, pra gente, a respeito das suas experiências profundas em Deus. Então vai pensando aí. A pergunta é a seguinte, assim, de uma maneira prática: como fluir mais em Deus? Como ir mais fundo? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a sinceridade. Ser sincero com Deus. Seja muito sincero com Deus. A Bíblia diz: Senhor, quem habitará no teu santo templo? Quem morará no teu tabernáculo? E Deus diz: aquele que anda em sinceridade. O salmista diz: guarda a minha sinceridade. Então, seja verdadeiro com Deus. Se você deseja o mais de Deus, diga para Ele: Senhor, eu quero fluir mais da tua presença. Eu quero mergulhar, eu quero ter mais dessas experiências contigo. E quem não deseja isso, ainda não teve esse encontro, seja sincero. E diga: Deus, eu não tenho essa sede, mas eu acredito que o Senhor pode desenvolver em mim. Eu ainda tenho sede das coisas do mundo, eu ainda tenho sede das coisas mundanas que ainda estão enraizadas dentro de mim, que não me permite sair da superficialidade. Eu vivenciei isso muito, e até trazendo outro relato aqui, que foi um grande desafio para mim, que foi abandonar, que era a minha fraqueza, a música secular, cara. Eu gostava muito de rock, né? E rock tem aquela pegada pesada, olha diabólica. Aí, roqueiro pesado. 666. Que isso, então, cara? E quando eu aceitei Jesus, eu disse: eu vou apagar todas essas músicas, e eu apaguei. Olha só. Né? Mas ainda era no superficial, o meu coração ainda... Então, fui sincero com Deus. Deus, eu ainda gosto daquilo, eu ainda tenho desejo por aquilo. E Deus foi trabalhando, tirando. É a sinceridade. Sinceridade. Seja sincero
para Deus. Seja sincero com Deus. Deus, eu ainda não tenho total confiança, que eu acredito que ali Ezequiel teve essa experiência, né? Porque enquanto ele estava com o pezinho no chão... Processo de confiança, total. Estava com o pezinho no chão, ele não precisou se preocupar. Eu tenho controle, né? Eu tenho controle aqui, qualquer coisa eu volto, né? Mas chega um momento que ele não dá. E é esse momento que Deus quer para nossas vidas, em que nós não tenhamos o controle da nossa vida, mas Ele esteja no controle, Ele esteja levando isso. E para levar até esse processo, precisamos ter essa caminhada paciente, sincera, verdadeira com Ele. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdade. Deus gosta da verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Glória a Deus. Que isso, cara. Meu amigo, prazer imenso. Feliz demais pra gente abrir esse primeiro episódio contigo aqui. É uma honra. E eu entendi, né? Já deu pra entender o que é que o Espírito Santo queria. Apesar de todo o medo das câmeras. O Renan, eu não sei falar nas câmeras, amigo. Esquece as câmeras. Deixa que o irmão Ginaldo, ele vai trabalhar aí pra deixar você bonitão. E é isso. Mas Deus fluiu. Então, qual é a tua indicação aqui? Rapaz... O que é que veio na tua cabeça? O que é que veio aí na tua memória? Rapaz... Vem muitas pessoas, né? A gente sempre tem amigos de Deus que eu conheço, né? Mas nós temos aí muitos jovens, né? Eu gosto de ouvir jovem, cara. Eu gosto muito de ouvir jovens, tanto pregando como testemunhando, porque me dá mais sede. Então eu indicaria um jovem que eu gosto muito, um amigo, o Nival. Nival é um rapaz de Deus, crente, né? Então, eu acredito que ele dê conta aí. Se quiserem chamar ele aí em nome de Jesus. Ele é um jovem que tem experiência com Deus e profundidade no relacionamento com o Senhor. Que bênção, que bênção. Henry, mais uma vez, obrigado. Quero te agradecer de novo por ter aceito o nosso convite. E quero me dirigir a você agora. Para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa juventude, você deve e precisa nos seguir lá no Instagram, @oficialjuve. Toda a nossa programação da nossa igreja você vai ter disponível aqui no YouTube. Então, se inscreve, dá like no nosso conteúdo e seja realmente abençoado por tudo aquilo que nós estamos fazendo e preparando para você, servindo a você e alcançando pessoas. O nosso podcast fica por aqui no seu primeiro episódio. Queremos voltar o quanto antes para trazer mais relatos e histórias de pessoas que vão cada vez mais fundo em Deus. Você é uma delas? Que Deus te abençoe e não se esqueça, nós podemos e queremos ir mais fundo em Deus. Esse podcast é uma realização da Juve ADM, com toda a contribuição técnica do nosso querido irmão Ginaldo Félix. E nós falamos ao vivo, aliás, falamos diretamente dos estúdios da Inove Podcast, a casa do seu podcast Messejana. Que Deus te abençoe e até a próxima!